falar com todos. Que a paz do Senhor Jesus Cristo venha reinar no coração de cada um, sobre a família de cada um. E nessa tarde eu queria trazer para você uma mensagem do livro do Apocalipse. Porque o livro do Apocalipse é mistério, é uma revelação vindo pelo apóstolo João. E nós vamos falar lá no capítulo 1 do Apocalipse, lá no versículo 7. Isso mesmo, lá no versículo 7 do capítulo 1 do livro do Apocalipse. Que diz assim: Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então eu quero trazer para você, meu amado irmão em Cristo Jesus, essa mensagem vem lá do coração de Deus para a sua vida. Agora eu quero fazer uma oração. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te peço a Deus que o Senhor vá ao encontro, meu Pai. Vá ao encontro, meu Pai, dessas palavras. Vá ao encontro, meu Pai, de cada um que está escutando neste momento, Pai, esta oração. E clamo ao Senhor, meu Pai, o teu poder, meu Pai. Eu clamo ao Senhor em nome de Jesus, os seus anjos guerreiros, Pai, a favor de cada um que está me escutando. Abre os olhos espirituais da tua igreja. Abra, meu Pai, o entendimento, meu Pai, da tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, tudo que for falado aqui, Pai, que o Senhor venha direcionar, que eu venha ser boca de Deus, meu Pai, para essas terras. Que o Senhor, meu Pai, venha, meu Pai, a partir de agora, Deus, falar em meus lábios, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Eis-me aqui, Senhor. Que seja feita a tua vontade, Deus de Israel, para a honra agora do teu nome. Amém e amém, Jesus. Amados irmãos, eu quero que você preste bem atenção nessa mensagem, porque, amados, muitos têm dúvida. E aqui no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, fala: Eis que vem com as nuvens. Está falando da pessoa de Jesus Cristo. Assim como Jesus Cristo subiu aos céus, assim como Jesus Cristo ali no livro de Atos, capítulo 1, fala que Jesus Cristo subiu aos céus e chegou na glória do Pai e foi transformado em um corpo de glória. Assim como ele subiu, ele vai vir. E aqui fala, amados, e todo olho verá. Todo olho verá. Então quero trazer que todo olho verá, amados. Vamos prestar atenção nessa frase. E todo olho verá. Nós sabemos, amados, que Moisés escreveu o livro de Gênesis. E você vai observar, meu amado, que Gênesis tem Adão, que foi feito criatura de Deus, até Adão chegando a Moisés, de Moisés chegando a Jesus Cristo, de Jesus Cristo, amados, chegando, amados, até o arrebatamento, que é a igreja santa que vai subir, e do arrebatamento, meus amados, nós encontramos o juízo final. Então, amados, eu quero trazer para você nessa tarde que todo olho verá. Você vai observar na palavra de Deus, lá no livro de Mateus, isso mesmo, lá no livro de Mateus, capítulo 27, versículo 52. Vamos lá. Vamos ler a palavra de Deus. Mateus 27, a palavra de Deus. 27, versículo 52. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, amados, aqui eu quero trazer para você, meus amados, que aqui foi a primeira ressurreição no plano de salvação no coração de Deus. O plano de redenção veio a trazer 3 ressurreições. A primeira ressurreição aconteceu nesse momento, no capítulo 27, versículo 52, quando Jesus Cristo ressuscitou e muitos corpos de santos ressuscitaram. Presta bem atenção. Muitos dos corpos ressuscitaram. E eles, amados, esses santos que ressuscitaram, quem são esses santos? Quem são? Então você vai perceber, meus amados irmãos, que os santos que se ressuscitaram junto com Jesus Cristo,
você vai ter a observação que Jesus Cristo ressuscitou em carne, em osso. Você vai ver a história que as duas Maria Madalena e Maria, mãe de Jesus, foram ao sepulcro e não encontraram o corpo de Jesus. Então, amados, há uma necessidade de ter um corpo, matéria, para que o corpo venha a ser um corpo glorificado. Precisa de um corpo para que um corpo venha a ser transformado em um corpo de glória. Tem que ter uma matéria. Então, meus amados irmãos, todos esses que ressuscitaram junto com Jesus Cristo, os santos, que vivenciaram no Antigo Testamento, na vida, ali na lei de Moisés, aqueles que chegaram a fazer as suas ordenanças, entregando sacrifício para o sacerdote no templo, aqueles santos realmente temente a Deus, retos diante de Deus. Vou dar um exemplo de quem pode ser esses santos, que muitos não dá para falar quem exatamente é. Mas só que você observar, meu amado, lá em Hebreus capítulo 11, você vai observar homens da fé. Noé, você vai observar José, Moisés, você vai observar Gideão, Davi, você vai observar o capítulo 11 todinho, meu amado irmão, homens que não eram dignos nessa terra. Então esses homens, amados, eu posso trazer para você que esses são uns do que muitos ressuscitaram junto com Jesus nesse versículo, no capítulo de Mateus, capítulo 27, versículos 52 e 53, que são santos, dignos de estar com Jesus Cristo, na glória de Deus. Então, meu amado ouvinte, eu quero trazer que a primeira ressurreição do plano de salvação de Deus foi nesse momento. Mas, amados, eu quero trazer para você também que todo olho verá. Então foi um momento que os santos que vivenciaram antes de Jesus Cristo, eles ressuscitaram. E aonde estão esses corpos? Aonde estão esses corpos? Nós vamos falar isso aqui. Eu quero trazer para você novamente que esses santos ressuscitaram em corpo, osso, carne, assim como Jesus Cristo ressuscitou. Isso é a nossa fé. Então, meu amado, eu quero trazer para você essa primeira ressurreição no plano de salvação, no plano de redenção, nos planos do coração de Deus. E outra, amados, ressurreição vai ser a ressurreição dos santos junto com o arrebatamento da igreja. E sabendo que a igreja começou no livro de Atos. Isso mesmo, através dos apóstolos. Então a igreja, por ter iniciado no capítulo 2 de Atos, ela vai, amados, existir essa igreja até quando Jesus Cristo voltar e subir a igreja. Então, amados, a Santa Palavra fala em 1 Coríntios capítulo 15. Vamos ler a palavra. Eu quero que você venha observar o que está escrito. O que está escrito que prevalece. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas seremos todos transformados. Num momento, num abrir e fechar dos olhos, até a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então esse versículo do capítulo 15, de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52, você vai observar, meu amado, que aqui fala de duas categorias, com classificação. Os santos que morreram em Cristo Jesus, na dispensação da graça. O que é a dispensação da graça? É o espaço de tempo da ressurreição de Cristo até a vinda dele. A dispensação da graça, no final da dispensação da graça, vai ser quando Jesus Cristo voltar. A sua segunda vinda, nas nuvens, buscar a sua igreja. Então, amados, aqui fala que os mortos ressuscitarão primeiro. No abrir e fechar dos olhos, 2,5 milésimos de segundo. Então, os corpos, amados,
vão se levantar, o Espírito vai trazer a existência, assim como está em Ezequiel 37, o Vale dos Ossos Secos, é uma parábola da forma que vai acontecer o arrebatamento. E vai acontecer o quê? Que Deus vai trazer a existência, a sétima trombeta vai tocar, e os santos vão ressuscitar primeiro no mundo espiritual. Deus vai trazer a existência da carne, do osso, tudo de novo, porque assim como Jesus Cristo ressuscitou em carne, tem que ter existência da matéria. Então primeiro, os santos vão ressuscitar, aqueles que morreram em Cristo Jesus, aqueles que foram até o fim, aqueles que foram, vencedores e chegaram a dormir em Cristo Jesus. E depois de 2,5 milésimos de segundos vai vir o que, amados? Vai vir o arrebatamento. E o propósito é mesmo. Por que o arrebatamento? O arrebatamento, amados, a necessidade de eu e você ter um corpo santo, um corpo consagrado ao Senhor, um corpo separado do mundo. É porque, amados, quando a igreja for manifestada, acordar os santos, ressuscitar os santos, e a igreja subir, o propósito é que os dois venham a ser transformados em um corpo de glória. E essa transformação de um corpo de glória, igual eu falei anteriormente, que tem a necessidade de uma matéria e que venha ter um corpo de glória. Então, amados, eu quero trazer para você a segunda ressurreição, que todo olho verá. Todo olho verá. Agora eu lhe pergunto e quero trazer para você, aonde estão essas pessoas que ressuscitaram junto com Jesus? Há um mistério. Há um mistério. Eu quero colocar isso para você, meus amados, para que seus olhos espirituais venham a ser abertos. Preste bem atenção. Você pegando a Santa Palavra e buscando lá no capítulo 6 do Apocalipse, você vai encontrar, amados, a abertura dos 7 selos. A abertura dos 7 selos, amados, foi o próprio Jesus Cristo, que foi o único digno de abrir o livro dos 7 selos, diz a palavra. E você vai observar, meu amado irmão, que na palavra de Deus, capítulo 5 do Apocalipse, versículo 7, fala que o Cordeiro Divino tirou da mão de Deus o livro dos 7 selos. Então, os 7 selos, amados, eu queria trazer para você essa observância, que 7 selos é um decreto vindo do coração de Deus antes da fundação do mundo. É um decreto imutável, que não muda, que veio do coração de Deus e veio concluir, amados, quando Jesus Cristo entregou o seu Espírito ali na cruz do Calvário e ressuscitou no terceiro dia e foi à destra do Pai abrir o livro dos 7 selos. E essa observância, amados, eu quero trazer para você, é que os selos, amados, eles já foram abertos. Ah, mas como assim eles foram abertos? Muitos, amados, não têm entendimento desses selos. Em que época que foi aberto? Em que momento que foi aberto? Tem pessoas que falam que vai ser aberto ainda. Então quero trazer observância para você. Que os 7 selos, amados, já foram abertos nos céus, quando Jesus Cristo, você vai ver no capítulo 5, Jesus Cristo, depois de 40 dias aqui na terra, capítulo 1 de Atos, versículo 3, 40 dias aqui na terra, ensinando as coisas do reino para os apóstolos, Jesus Cristo subiu e chegou à destra do Pai e teve, amados, uma celebração. Você vai ver no capítulo 5, versículo 9, teve um cântico novo que eles fizeram para abrir os selos. Então, amados, esse momento aconteceu no céu, no espaço, amados, de 10 dias. A observância que eu ia trazer é isso. O espaço de 10 dias, nos céus, quando os apóstolos estavam suplicando e orando, ali, amados, a igreja estava suplicando na terra, estava acontecendo algo sobrenatural no céu, sendo abertos os selos. E os selos foram abertos, amados, aí você vai ter uma observância, no espaço de 10 dias, desceu o Espírito Santo sobre toda a carne, capítulo 2 de Atos. Eu quero te mostrar que o Espírito Santo de Deus trouxe isso no livro de Atos, ao capítulo 5, versículo 6 do Apocalipse.
E olhei, eis que estava no meio do trono, e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto. E tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados. Eles foram enviados a toda a terra. Então os 7 Espíritos de Deus, você vai observar que os 7 Espíritos de Deus estão diante de Deus, que há 7 qualidades de Deus, 7 Espíritos de Deus: sabedoria, fortaleza, conselho, sabedoria, inteligência, conhecimento, temor. Então esses 7 Espíritos de Deus veio através do Espírito Santo que foi derramado ali no capítulo 2 de Atos. Então, amados, no capítulo 2 de Atos foi manifestado o Espírito Santo de Deus ali. Eu quero trazer essa confirmação para vocês que os livros dos 7 selos já foram abertos nos céus e foi revelado para o apóstolo João na ilha de Patmos. Você vai ler no livro do Apocalipse mesmo. Você vai entender ali no versículo, capítulo 1, versículo 19. Escreve essas coisas que tem visto, as que são e as que depois dessas hão de acontecer. Então, amados, presta bem atenção que os selos, amados, igual eu falei, é um decreto que Deus determinou. E eu quero voltar novamente para aqueles santos que ressuscitaram junto com Jesus Cristo. Você vai ter essa observância aonde eles se encontram. Que fica lá em Apocalipse capítulo 6, versículo 9. Diz assim: E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor dos testemunhos que deram. Presta bem atenção. Almas dos que foram mortos. Então, amados, aquelas pessoas, aqueles santos que ressuscitaram junto com Jesus Cristo, eles foram com Jesus Cristo. Eles vão ressuscitar e vão ficar onde? Presta bem atenção. Muitos falam que é a igreja, que somos nós, aqueles que estão na dispensação da graça, mas não é. Presta bem atenção. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador? Não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Presta bem atenção agora. E a cada um foi dada uma comprida veste e foi dito que repousasse ainda um pouco de tempo. Presta bem atenção. Foi-lhes dito que repousassem. Repousar é dormir ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos, que somos nós da dispensação da graça, e seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. Então, esse capítulo 6, versículo 10 e 11, você dá a observar, amados, que os santos que ressuscitaram juntos com Jesus Cristo, eles receberam as vestes brancas e eles ficaram em determinado lugar, dormindo, repousando,